Olá pessoal, esse é o Passeando, meu diário de viagens para onde quer que eu vá. Venham comigo. Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para um Passeando, contando agora com relação às desventuras que eu mencionei no nosso último episódio. Então, o que acontece, Primeiramente, como eu tinha mencionado no episódio que saiu, esse fato ele aconteceu no carro de um amigo meu, do grupo de caronas lá da UFRJ. Que aí a gente combinava, tinham lá os motoristas de confiança que a gente ia sempre, e aí a gente pegava e voltava normalmente com o mesmo motorista, ou ia com um amigo e voltava com outro e tal, tudo bonitinho. Nesse caso especificamente, eu tava pra ir pra faculdade com o Eric. Eu pegava o carro, encontrava o Eric, com o carro e o pessoal, por volta de 6 e pouca, alguma coisa assim, pra gente poder ir, porque 7h30 mais ou menos eu tinha que começar meus experimentos do mestrado lá. Tá bom. E aí nesse dia aconteceu aquele ocorrido que eu mencionei, de eu sentir que não deveria ir naquele dia, que algo poderia dar errado, que eu ia ficar em casa. Show. Aí todos os relatos que eu vou trazer agora foram coisas que o Eric me falou na época. Eu não tava lá dentro, obviamente, porque eu fiquei em casa. E se o Eric ouvir esse episódio e eu tiver esquecido de alguma informação, nego, pode adicionar nos comentários, mas eu acho que eu lembro de tudo. E aí vamos lá, O Eric falou que ele foi pra faculdade com o pessoal da carona. E normalmente o Eric ou ele ia pra UFRJ pra fazer os experimentos do doutorado dele, e nos dias, aí eu não lembro se nos dias que ele não ia pro doutorado ele deixava o pessoal lá e ia pra escola que ele trabalhava, ou se ele ia mais cedo, fazia os experimentos e de lá ia pra escola que ele trabalhava. Acho que tinham essas duas opções dependendo do dia da semana. Beleza. Aí Eric pegou, deixou o pessoal lá, e nesse dia ele foi pra escola que ele trabalhava no centro da cidade, na zona sul, não lembro. Só que no caminho Eric falou que o bagulho já começou a ficar esquisito, porque o carro dele começou a dar uns bizil, dar uns pitis. E o carro foi dando umas engasgadas e tal, coisa que ele não tava, acompanhando o carro apresentar nada do gênero, mas ele começou a dar uns bizil e, de repente, em dado momento, o carro parou de funcionar. O problema é, da minha casa para a UFRJ, pega-se a Avenida Brasil inteira. E ele estava na pista do meio, porque ele não contava que o carro fosse dar problema assim do nada e nesse nível. E aí o carro dele enguiçou na Avenida Brasil, na pista do meio. Aí foi aquela correria, bota triângulo, sinaliza que o carro tá parado, que não sei o que lá, pega, empurra o carro, tenta fazer o carro voltar a pegar. Aí o pessoal da carona desceu, ajudou ele a empurrar o carro na Brasil. O carro pegou no tranco, eles conseguiram chegar bem na dificuldade, no fundão, ele deixou o pessoal lá e ele foi trabalhar. E aí o carro, se eu não me engano, no resto do dia o carro foi tranquilo. O problema foi na Brasil naquele dia, mas aí ele também depois levou o carro para revisão para verificar algumas coisas. Beleza. Durante o período de trabalho dele, se eu não me engano, não aconteceu nada errado. Foi só na ida que deu esse primeiro bizil. Beleza, foi pro trabalho, trabalhou, fez tudo o que tinha que fazer, pegou o carro pra voltar. E aí ele voltou, passou no fundão pra buscar o pessoal e vir embora direto. E aí, nesse dia, o tempo virou e começou a chover muito, mas muito assim, muito forte, chuva torrencial, raios, caralho. E aí, Eric pegou o carro dele, foi no fundão pra pegar o pessoal, até porque além de ter que ir lá, porque ele combinou que ia voltar, o pessoal ia estar ilhado, porque muita chuva. Aí ele pegou, foi no fundão, foi catando a galera, e aí ele pegou o último passageiro do carro num prédio que é lá no final do fundão, e aí quando ele foi lá pegar essa pessoa, ele viu que tinha uma mulher com o carro dela enguiçado, porque tava entrando água, ela não tava conseguindo dar partida no carro. Aí ele olhou, viu a mulher lá ilhada no meio da chuva, a água subindo. Aí ele pegou, chamou, falou com a mulher, e acho que ele e mais alguém que estava no carro, não sei se todos que estavam no carro foram, mas eles foram lá, eles conseguiram chegar na mulher, eles botaram ela dentro do carro, empurraram ela pra fora de onde estava começando a encher, e aí eles foram ajudando ela a dar tranco até o carro ligar. Aí o carro dela ligou, ele pegou, a mulher foi embora, eles voltaram pro carro dele pra poder entrar no carro e vazar pra casa. E aí o Eric me conta que depois de todo esse rolezão, da chuva, do medo do carro da bizil, porque ficou nessa preocupação, porque na ida com tempo bom o carro morreu, e ele pensando, caraca, agora com chuva é nessa que eu vou. Aí ele tava nessa preocupação e tinha mais alguém que tava com ele, que desceu pra ajudar a mulher. Aí essa pessoa entrou no carro e ele pegou e entrou. Ele falou que ele entrou no carro, bateu a porta. Quando ele bateu a porta, caiu um raio perto. E aí ele ficou olhando para aquela situação, por quê?
ele tinha acabado de sair da chuva e ele tinha acabado de entrar num local seguro. Porque, caso vocês não saibam, em situações de raio, se você tá dentro do carro, fica dentro do carro. Ele tá em cima de borracha. As rodas são de borracha, você tá protegido da descarga elétrica. E aí ele ficou olhando assim, pensando, meu Deus, por pouco eu não morro de raio. E aí ele me contou, aí ele voltou pra casa e aí ele falou que o caminho todo ele veio com o carro ali bem na disciplina, porque ele não podia exigir muito do carro, porque o carro poderia morrer no meio da Avenida Brasil, no meio da chuva, muito tarde, o que é tudo que você não quer. E aí ele veio bem quietinho na disciplina, bem ali bonitinho pro carro não morrer. O carro não morreu, se eu não me engano, na volta, eu acho que ele não morreu. E ele conseguiu entregar a galera no caminho e foi pra casa. E aí quando ele chegou em casa, ele virou pra mim, me mandou uma mensagem e falou assim, Patrícia, então, da próxima vez que você tiver intuição de que é melhor não ir pro fundão, qualquer motivo que seja, você só sentiu que não tá na hora de ir, que é melhor ficar em casa nesse dia, você me avisa, por favor, porque eu também não vou ficar em casa. Porque hoje eu quase morri de raio. Aí o quê? Aí ele me contou tudo isso, porque como eu não tinha ido pra faculdade naquele dia, eu só fui saber disso tudo quando o Eric chegou em casa. E aí ele foi me contando todas as sequências, a sucessão de coisas, né? E aí, desde então, ele ficou mais na disciplina. No começo ele ficou mais cabreiro e tal, ele fez até o meme, né, do Nutripate Severo, dietas, reeducação alimentar e previsão de calamidades. Depois ele foi ficando mais de boa. Eu falei assim, não, cara, se eu sentir alguma coisa eu te falo. Pode ficar tranquilo. E eu não senti mais nada. Porque a última vez que eu lembro de ter tido essa sensação, quando eu tava no meu mestrado, foi da vez do raio. As duas dos incêndios e a do sequestro foram antes dessa do raio. Mas eu fiquei pra avisar ele, não, se eu sentir alguma coisa pode deixar que eu te aviso. E não aconteceu mais nada. Então, assim, nesse dia, tudo bem que assim, os incêndios também, o sequestro, são coisas muito sérias. Mas raio, porra, raio é foda, né? Aí, caraca. E aí eu paro pra pensar, mas são os ICs da vida, né? Porque se meu pai fosse o rei e minha mãe fosse uma rainha, eu seria uma princesa. Mas eu fico pensando que se eu tivesse lá com eles no dia, eu ia ser uma das pessoas que ia sair pra empurrar o carro dessa mulher, porque eu não ia ficar no carro esperando eles empurrarem. E aí talvez isso faria com que as pessoas demorassem mais tempo pra entrar no carro. E se essa pessoa que demorasse mais tempo fosse eu teria virado churrasquinho. E aí hoje é isso, gente. Eu fiquei de contar pra vocês. Eu resolvi fazer um Pateando por Fora pra poder explicar com calma, porque é uma história um pouco mais longa, tem muitas nuances, muitos detalhes. E inclusive, se o Eric ouvir esse episódio e quiser comentar, porque pode ser que ele ouça também não queira comentar, mas se ele ouvir esse episódio e quiser comentar se eu esqueci alguma coisa, se teve alguma coisa que faltou adicionar, ele adiciona aqui, mais pra frente aí eu conto pra vocês. É porque essa é a parte que eu lembro. Como eu não tava lá, são só os relatos do que ele disse, do que ele viveu. Então, eu tenho que trabalhar essa memória retroativa do que me foi contado na época, que foi muito engraçado, eu gravei, né? Um beijo, meus amores. Tchau, tchau.